Essa noite eu gostaria de compartilhar um pensamento com vocês, uma palavra. E eu gostaria que você abrisse, se você trouxe Bíblia, abra comigo em João capítulo 17, do versículo 14 ao 18. Evangelho segundo São João, no capítulo 17, do verso 14 ao 18. Enquanto você vai abrindo, eu vou contextualizando você. Essa palavra aqui é uma oração de Jesus. Nós chamamos ela de oração sacerdotal. O Senhor Jesus estava orando pelos seus discípulos, não só por eles, mas também por nós. Ele fala que ele orava por aqueles que também iam crer na sua palavra. E essa palavra, de forma sobrenatural, ela chegou na minha e na sua vida. Se você está aqui hoje, é porque você é fruto desse evangelho que veio sendo pregado de geração em geração, homens e mulheres que dedicaram a sua vida à pregação da palavra, homens e mulheres que talvez saíram do conforto da sua casa para ministrar, homens e mulheres que foram enviados como missionários. A partir de Atos dos Apóstolos, o Evangelho foi sendo pregado de imposição de mão por imposição de mão, o Espírito Santo veio vindo, sendo derramado, pessoas foram sendo batizadas pelo Espírito Santo ao longo da história, e eu e você somos o confim da terra. Lembra lá, Jesus falou que vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, até os confins da terra. Qual que foi o último continente a ser descoberto, queridos? O nosso, sim ou não? Sim. Então, teoricamente, nós somos o confim da terra. O Evangelho veio até nós, sim ou não? Agora, em um olhar profético, ele está voltando, até chegar novamente em Jerusalém, a cidade do grande rei. Quando ele vai voltar, nós entregamos novamente o Evangelho a eles, ele volta e está consumada todas as coisas. É por isso que nós ansiamos. Fala um amém aí. Amém. Ansiamos por isso. Olha o que João capítulo 17, versículo do 14 ao 18 nos fala. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha que interessante o versículo 17, queridos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os envio ao mundo. Queridos, a palavra de Deus, ela revela a verdade. Repete assim comigo, verdade. Verdade. Queridos, em um mundo plástico, em uma sociedade líquida que nós vivemos, nós falarmos de verdade absoluta, ela é um escândalo. Quando nós olhamos a nossa sociedade, queridos, onde tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista, você tem a tua verdade, eu tenho a minha verdade. Quando nós entramos nesse meio, queridos, nós percebemos, queridos, que é um escândalo eu e você afirmarmos que existe uma verdade absoluta. E todas as vezes que nós falamos isso, queridos, nós corremos perigo. Hoje em dia você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. E é assim que talvez nós nos relacionamos. Mas existe uma verdade absoluta. Posso ouvir um amém? Existem verdades absolutas que regem o mundo. Existe uma verdade absoluta. Olha o que João capítulo 17, versículo 17, queridos, nos fala. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Ela não é uma verdade, ela não contém a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Faça-se Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quantas vezes eu e você, lendo a palavra de Deus, queridos, nós temos que nos fazer mentirosos. Ela é um absoluto, ela é uma verdade. E qual que é o resultado de eu e você nos posicionarmos nessa verdade?
Quando eu e você, queridos, nos fazemos mentirosos, nos posicionamos em uma verdade, declaramos que existe uma verdade absoluta em todos os assuntos da vida, que a palavra de Deus, ela é verdade. Olha o que acontece. João capítulo 17, verso 14. Olha que interessante. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Posso te dar uma boa notícia? Sim ou não? Às vezes tem aquelas caixinhas de promessa, né, que o crente gosta de tirar lá, Salmo 23, tem que ter uma caixinha assim, com algumas verdades diferentes, para o crente tirar. Por exemplo, quando ele tira João capítulo 17, versículo 14, e o mundo os odiou. Em tempo de politicamente correto, onde a gente tem dedo para falar das coisas, onde de alguma forma, queridos, nós somos pressionados a tentar manter a paz com todos. Se eu e você nos posicionarmos na verdade, o que vai acontecer? O mundo vai nos odiar. Queridos, pegue o seu celular agora, grave um vídeo no Instagram falando o seu posicionamento sobre sexualidade humana. Pronto, não precisa de muito. O mundo vai te odiar. Sim ou não? Esse é o risco que corremos. Vamos ser odiados não por causa de nós mesmos. Nós vamos ser odiados pela palavra que nós recebemos. Em alguns lugares, queridos, se nos posicionarmos, queridos, vai dar problema. Quando entendo isso, passo a me relacionar com a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a verdade. Sabia que você não precisa de um livro de autoajuda? Você precisa de uma revelação bíblica. Sim ou não? Olha o que João capítulo 6, versículo 63 nos fala. Olha que interessante, queridos. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Queridos, o Espírito é o que vivifica, o Espírito Santo em nós é que nos traz vida, a vida de Deus. Essa palavra vida, queridos, no original grego, ela não é bios, de vida biológica, mas ela é zoe, da vida de Deus em nós. O Espírito Santo habita em nós e é Ele que vivifica, essa palavra em nós, queridos. A carne para nada se aproveita e muitas vezes nós nos preocupamos mais com isso do que a vida de Deus em nós. Quando me relaciono com o Espírito Santo, Ele vivifica as palavras de Jesus. E essas palavras, elas são Espírito e elas são vida. A palavra de Deus, queridos, ela é Espírito e vida. Ela sempre se renova em nós, sim ou não? Queridos, às vezes você pode ler um texto, queridos, a vida inteira. Vai ter um dia que Deus vai querer falar com você em cima daquele texto. Quando você ler aquele texto, de alguma forma ele pula. Parece que ele faz assim, ó, no seu devocional. E você fala, nunca tinha pensado nisso. E essa revelação não é porque você é inteligente, não, queridos. É porque de alguma forma o Espírito Santo trouxe luz àquele texto. E aquilo que não fazia sentido passa a fazer sentido. Você fala, uau, nunca tinha pensado nisso. Ela tem poder de nos transformar. Quando nos relacionamos com a palavra, através da unção do Espírito Santo, que está em nós, habita em nós, está sobre nós, essa palavra ela tem poder de nos transformar. Essa palavra ela nos santifica. Olha o que João capítulo 17, versículo 17 nos fala. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Ele nos santifica como? Através da sua palavra. Pastor, o que é
santificação? Santifica-os, na verdade. Olha aqui que uma definição de santificação, queridos, segundo o dicionário bíblico de Almeida. Olha que interessante. Ato, estado e processo de se tornar santo. É realizada na vida do salvo pela ação do Espírito Santo. Olha que interessante aqui, queridos. Existe a verdade de Deus, sim ou não? Que é a sua palavra. Quando nós nascemos de novo, queridos, nós passamos da morte para a vida. Estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Nascemos de novo. Começamos a caminhada. O novo nascimento é um ato que acontece nas nossas vidas. Falam amém aí. Amém. É um ato, algo que aconteceu. Nascemos de novo. Agora nós andamos em um estado de santificação. Quando a palavra de Deus vai sendo revelada em nós, as verdades de Deus vão sendo reveladas em nós, nós vamos nos arrependemos, passamos por esse estado de conversão e vamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela vai nos santificando. Aquele que mentia, não minta mais. Você já passou por isso, sim ou não? Ou você falava só a verdade antes de ser crente? Não. Você era mentiroso, enganador, trapaceiro. A Bíblia fala, aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para ter o que comer, não, para ter com que repartir com o necessitado. Esse é o processo de santificação. E esse processo de santificação vai demorar a nossa vida inteira. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29 nos fala. Texto muito conhecido, queridos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse aqui, queridos, é o fim da santificação. Sermos conforme a imagem do seu Filho, ser como Ele e servir como Ele. O final da santificação, queridos, o modelo padrão é Cristo Jesus. Jesus era o unigênito Filho de Deus. Quando Ele morre na cruz, Ele ressuscita, Ele se torna o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Agora, quando nós nascemos de novo, o nosso alvo é ser como Cristo. O processo de santificação é moldar a imagem de Cristo em nós. E nós entramos no propósito original de Deus. Nós entramos no propósito eterno de Deus, que é o quê? Uma grande família de muitos filhos, a imagem do seu Filho. Sim ou não? Por isso que essa pessoa que está do seu lado é seu irmão. Fala assim comigo, irmão. Queridos, nós não levamos isso muito a sério. É irmão, queridos. No processo de santificação, sendo transformado à imagem de Cristo Jesus, através da obra do Espírito Santo, através da palavra de Deus, que é a verdade que vai santificando essa pessoa. Eu e você estamos na mesma jornada, por isso nós temos que nos relacionar como irmãos. Por quê? Porque nós necessitamos um dos outros. Não é fácil o processo de santificação na vida de ninguém. Ou para você. Quando você é confrontado pela verdade, quando coisas que você sabe que você não deveria fazer, mas você faz, assim como Romanos capítulo 7 nos fala. O mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. A luta que nós temos para nos tornarmos e moldarmos a imagem do Filho, que é o protótipo ideal. Aqui, quando nós entendemos isso, queridos, todas as coisas cooperam para o nosso bem. É o propósito eterno de Deus, uma grande família de muitos filhos à imagem de Cristo Jesus. Ele era o único herdeiro e Ele se torna e permite que eu e você sejamos co-herdeiros com Ele. Só que não só nós, mas os nossos irmãos. Isso deveria gerar em nós um senso de comunidade.
Um senso, queridos, que nós estamos juntos em uma jornada espiritual para sermos a imagem de Cristo Jesus. E um dia nós vamos sentar na mesma mesa. Fala um amém aí, queridos. Amém. Por isso que ninguém fica para trás. Sim ou não? Sim. Talvez a dificuldade que o seu irmão tenha, você não tem. Só que você tem as suas dificuldades. Só que você é muito bom de maquiar isso. Sim. Aleluia. Meu Deus. Você sabe esconder muito bem, porque você vestiu a capa de crente, né? Glória a Deus, aleluia, irmão, de vitória em vitória. Sim ou não? Fazemos ou não fazemos? Fazemos ou não fazemos? Como isso acontece, pastor, na prática? Eu me relaciono com a palavra de Deus, em comunhão com o Espírito Santo, ele vivifica essa palavra e ela se torna espírito e vida na minha vida. E me conduz ao arrependimento, que é a metanoia, a mudança de mente. Eu começo a ver as coisas de forma diferente. Eu me relaciono com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai me direcionando, e essa palavra se torna espírito e vida. E para onde que a palavra vai nos levar? Ao arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O arrependimento, queridos, ele pode conter choro, pode conter emoções, mas o arrependimento, queridos, muitas vezes é uma decisão que eu faço em cima do convencer do Espírito Santo sobre a minha vida. Às vezes não vai ter choro, às vezes não vai ter grito, simplesmente vai ser uma coisa que o Espírito Santo me convenceu e você vai falar, é assim. Eu vou viver assim. Às vezes você está lá no teu devocional falando com Deus, de repente você se depara com uma palavra e Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou. Ame a Deus com toda a tua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e ame seu próximo. De repente aquilo vivifica. Vivifica. Você começa a olhar as pessoas ao teu redor e você entende que você foi chamado e desafiado a amar. Sim ou não? E começa a acontecer uma metanoia. Às vezes você olhava para as pessoas, você não queria proximidade, você achava que não precisava, de repente você começa a mudar isso, as pessoas começam a ter um novo valor na sua vida, você começa a se relacionar de forma diferente com as pessoas. Sim ou não? Não é verdade? Você começa a se relacionar. De repente você está cuidando de um, de repente você está cuidando de outra pessoa. Quando você olha para trás, você já não vive mais para você mesmo. Você começa a ver que você não ora tanto por você, mas você ora mais pelas outras pessoas. E de repente Deus vai fazendo a obra na sua vida. E somos transformados. Olha o que Romanos capítulo 12, versículo 2 nos fala. Texto muito conhecido. Olha que interessante. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante o que essa palavra transformai-vos significa, queridos. Essa palavra é metamorfo, que vem a palavra metamorfose, da metamorfose da borboleta. Olha que interessante. Mudar de forma, transformar, transfigurar. A aparência de Cristo foi mudada, resplandecia como o brilho divino sobre o monte da transfiguração. É ser transformado.
nesse relacionamento com a palavra, e a palavra ela é o trilho que nós caminhamos, e o Espírito Santo é a energia motor que nos leva nesse trilho, queridos, vamos sendo transformados a partir do momento que o Espírito Santo vai nos convencendo. Às vezes, queridos, as pessoas brigam por coisas que não deveriam brigar. Quando nós olhamos, queridos, muitas pessoas vão falar, nós precisamos voltar para a palavra, nós precisamos voltar para a palavra. Outros vão falar, nós precisamos da oração, da unção, sim ou não? Quando nós olhamos no meio teológico, às vezes é sim. Estava conversando com um rapaz, sexta-feira, em um churrasco. Um rapaz, ele falava assim, não, nós precisamos voltar à palavra de Deus. Só que quando ele falava assim, nós devemos voltar para a palavra de Deus, ele não estava falando na palavra de Deus agindo em nós, ele estava falando na linha teológica dele. Nós devemos voltar para essa minha linha, porque essa é a certa. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, queridos, ela é um trilho para as nossas vidas. Posso ouvir um amém? E o Espírito Santo é o poder motor que nos conduz. Se o Espírito Santo não nos energizar, queridos, ele não nos capacitar, nós vamos ficar um bando de cabeção. Vamos ler a Bíblia como um livro comum. Daí fica com a cabeça grande e com o pé pequenininho, assim. Sabe o senhor Batata? Tipo assim. Daí anda pouco, assim. Não faz a obra, porque não consegue andar. A palavra é importante, sim ou não? Sim. E a comunhão com o Espírito Santo também é importante. E vamos sendo transformados. Por isso, queridos, somos chamados a meditar na palavra. Somos chamados a meditar. Não é um processo intelectual e racional. É um processo relacional. Repete assim comigo, relacional. Nos relacionamos com a palavra, porque ela é espírito e vida. O intelecto faz parte, o pastor faz, mas não é o motor principal. Uma vez um pastor, o Tiago conheceu ele, o Tiago e a Dara conheceram ele foi pregar lá na igreja. Ele falava assim, queridos, glória a Deus. Só que quando aquele homem começava a orar, queridos, as pessoas começavam a ser curadas. Um homem simples. Pastor, mas cura mesmo? Cura. Não estou falando de pseudos curas. O filho de um pastor conhecido nosso tinha problema de visão grave. E ele falou assim, se esse pastor orar por mim, eu vou ser curado. Levou ele, orou e o menino foi curado, não usa mais óculos. Você via criança com óculos e você viu sem óculos. Na igreja dele tinha 2 surdos, queridos. Surdos. Um trabalhava em uma empresa e outro trabalhava concursado na prefeitura. Ele orou, depois de um tempo, que eles no meio da fábrica, abriu o ouvido do surdo, saiu correndo, quase foi atropelado, porque nunca tinha ouvido. Como ele ficou louco, ouviu, saiu correndo na fábrica. Essa que era concursada foi curada. Qual que é o grande problema? Ela foi concursada pela cota. E esse rapaz era contratado na empresa por cota. Como que explica que agora está ouvindo? Não, burlaram o concurso. Foram processados. Como que você explica, queridos? Diante de um juiz, você vai falar aqui, ó, eu tenho um laudo que eu era surdo, agora eu ouço. É igual para os fariseus. Como que aconteceu isso? Sei lá. Um homem chamado Jesus, ele fez um milagre na minha vida. Curou meu olho. Eu tentei explicar para vocês, vocês não me entendem, então vai lá conversar com ele. Eu fui curado. E ele prega falando o quê? Glória a Deus. Por quê? Porque não é um processo somente ou principalmente intelectual. É um processo onde a vida de Deus transborda através das nossas vidas. É um processo relacional. Repete assim comigo, relacional. Quer ver um exemplo, queridos? Eu gosto do exemplo de educação física. Eu fiz faculdade de educação física, então eu gosto desse exemplo. Alguém aqui faz academia? Alguém treina? Ninguém, queridos. Jesus Cristo. Ninguém treina. Vamos orar de joelho, queridos. Vai, todo mundo de joelho, se arrepender do nosso pecado. Tô brincando. Quando a gente vai para a área da educação física, queridos, a maioria das pessoas que vai na academia, ela vai
para a manutenção da massa muscular. Ela quer mais massa muscular. Ok? Talvez seja isso a maioria das pessoas. Elas vão porque elas querem massa muscular. Tem duas teorias, queridos, sobre aumento de massa muscular. Uma que se chama hipertrofia e a outra que se chama hiperplasia. Não tem como ser algo que não seja uma teoria, porque não tem como ser comprovado isso. A hipertrofia vai falar que o diâmetro do músculo ele vai aumentar, a bitola do músculo ele aumenta, das fibras musculares elas engrossam e você tem uma hipertrofia muscular, um aumento do volume muscular. A outra teoria é a hiperplasia, que diz que você tem um feixe muscular, os núcleos se dividem e você vai ter outro feixe muscular, é a multiplicação dos feixes musculares. Não tem como comprovar isso, porque você teria que dessecar uma pessoa, contar os feixes, fechar de novo, fazer ela treinar, dissecá-la de novo para ver se aumentou o volume ou multiplicou as células. Amém? Esse é o pensamento acadêmico. Para você que vai na academia, faz alguma diferença? Faz ou não faz? Não! Você quer ir na academia e quer que você ficar grandão, bonito, para ir para a praia. Sim ou não? Sim. Às vezes, queridos, nós ficamos no púlpito discutindo assuntos técnicos, teológicos, e não leva a lugar nenhum. Sim ou não? Pastor, mas não era a predestinação, o livre-arbítrio, que eles são assuntos técnicos que na prática não vai fazer diferença nenhuma. Eu quero saber que eu estou salvo, eu quero compartilhar essa salvação com as pessoas, no rio de espírito e vida. Pastor, você conta teologia? Não, queridos, eu estudo. Sempre estudei. Como professor de educação física também estudei. Mas quando eu olho para os meus alunos, queridos, eles simplesmente queriam o quê? Eu quero ganhar mais massa muscular. Na prática da vida, queridos, é o que o devocional nos traz, essa vida. Posso ouvir um amém? Amém. Essa vida em nós. Por isso que nós meditamos na palavra de Deus. Não é conceitos acadêmicos que nos salvam, queridos. É o meditar na palavra de Deus, é se relacionar com a palavra. Aleluia. Olha o que Salmo capítulo 1, versículo do 1 ao 3 nos fala. Olha que interessante. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo que ele faz será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido? Sim ou não? Sim. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. A palavra meditar é Hagá. Olha que interessante. Olha que interessante. Hagá, meditar. Gemer, rosnar, proferir, cismar, resmungar, meditar, inventar, conspirar, falar. Rosnar, resmungar, rugir, proferir, falar, meditar, inventar, imaginar. Em vez de você ficar igual o Muttley e falar, vida miserável que eu levo, segunda-feira acordar cedo. Queridos, resmungue a palavra de Deus. Fala um amém para mim achar que você está acreditando. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Espírito do Senhor, Ele está sobre mim. E Ele me ungiu para apregoar as boas novas, a trazer liberdade aos cativos. E você vai falando a palavra de Deus. Você vai resmungando a palavra de Deus. Resmungue, medite, fale a palavra. Em tempo e fora de tempo, fale da palavra de Deus. Sente com as pessoas e fale da palavra de Deus. Pastor, eu não sei muito pouco que você sabe, queridos. Deus multiplica isso.
Seja fiel no pouco, que sobre o muito Ele vai te colocar. Essa palavra, queridos, ela nos liberta. Olha o que João capítulo 8, versículo 31 ao 32 nos fala. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará. Nesse processo de se relacionar com a palavra, ela nos conduz à verdadeira liberdade, onde permanecemos na palavra. E a guerra, queridos, é para permanecer. Repete assim comigo: permanecer. Queridos, a guerra nas nossas vidas é para permanecer na palavra de Deus. A vida com Deus não tem a ver com certo ou errado. O fruto do conhecimento do bem e do mal, querido, abriu os nossos olhos para o humanismo e o racionalismo, e nós buscamos sempre o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Não é assim. Não se escandalize, mas não é assim. Às vezes a pessoa vai perguntar: pastor, pode isso, pode aquilo? Queridos, às vezes a pessoa vai fazer o que é certo com a intenção errada e vai ser errado. Por isso que nós precisamos permanecer. Não tem a ver com certo ou errado, é permanecer na palavra, permanecer naquilo que temos aprendido dele, permanecer na sua palavra, naquilo que nós temos compreendido, entendido. Às vezes é pouco, e nesse pouco nós permanecemos e vamos conhecendo a verdade vai nos libertando. A consequência de permanecer é o quê? É se tornar verdadeiramente os seus discípulos. E discípulo não é um simples seguidor. Discípulo é aquele que se rende. Eles creram, eles permaneceram e eles se tornaram discípulos. Olha o que Lucas capítulo 14, versículo 33 nos fala. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Só depois de se tornar discípulo, vamos conhecer a verdade vai nos libertar. E essa é a verdadeira libertação. Aquele que não renunciar tudo. Queridos, Deus quer tirar tudo de você? Não. Só que você vai precisar renunciar tudo. Renunciar a ponto de falar: Deus, tudo que eu tenho e sou é seu, eu entrego. Eu entrego a minha vida, os meus talentos, os meus sonhos para cumprir o seu projeto. Eu entrego ao Senhor, eu renuncio isso. Muitas vezes, queridos, nós achamos que nós temos muito, sim ou não? Mas se eu entregar isso, vai doer. Queridos, tudo que nós temos é nada. Se eu e você estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, nós não tínhamos vida. Em Cristo Jesus nós temos vida. Se eu tenho vida nele, o que dessa outra vida, queridos, eu não vou entregar para ele? Consegue me entender, sim ou não? Nós entregamos, queridos, renunciamos. E daí nós encontramos essa verdadeira libertação. Queridos, a verdadeira libertação, queridos, é você não ter nada. Você já tentou guardar algo para você? Isso aqui é meu, eu não largo, é meu. E você briga por aquilo, e Deus falando assim: eu quero. E você fala: não, é meu, é meu, é meu. Você consegue ter paz com isso? Não. Por quê? Porque você está brigando com Deus. Quando você abre mão, queridos, e entrega, talvez Deus até te devolva, como exemplo de Isaac. Deus não queria matar Isaac. Deus queria provar para aquela região ao redor
ali onde Abraão vivia, que o Deus de Abraão não pediu o primogênito como sacrifício. Sabe por quê? Naquela região, queridos, existia um Deus que se chamava Moloque. Todo primogênito era sacrificado a Moloque. Quando Deus chama Abraão, Abraão obedece, vai, entrega Isaac. Quando Abraão vai matar Isaac, o anjo não permite. Qual que foi, queridos? Qual que foi a fofoca que se espalhou pelaquela região? O Deus de Abraão não pede o sacrifício do primogênito. Às vezes nós queremos segurar as nossas coisas e Deus tem um projeto muito maior para isso. A verdadeira libertação, queridos, é quando nós entendemos que por mais que eu cuide como se fosse meu, nada é meu. A grande verdade é que nós não conseguimos controlar nada, nós só temos uma sensação de controle. E nós não largamos a sensação de controle. Alguma coisa é tua? Fala não, por favor. Não. Nada, queridos. Nós conseguimos controlar alguma coisa nas nossas vidas? Não. Por isso que quando nós entregamos, nós encontramos a verdadeira libertação. Conhecemos a verdade e essa verdade nos liberta. Entra comigo, queridos, nenhum pensamento, talvez meio utópico. Salmo 23 talvez seja o texto mais conhecido da Bíblia, sim ou não? Como que ele fala? O Senhor é o meu pastor, e nada me... A melhor tradução seria, e Ele não me falta. Queridos, imagine você entrar em uma utopia agora. O Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus, Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas, Ele está com você e Ele não te falta. Imagine se isso se tornasse verdade nas nossas vidas. Você acordar de manhã com a plena certeza que a boa mão de Deus está sobre a sua vida. Que você não está mais em guerra com Deus, mas através da obra redentora de Cristo Jesus, você tem paz com Deus. Você não deve nada para Deus. Você está em paz com Deus. Você levanta de manhã e a boa mão de Deus está sobre você. O seu dia está sendo guiado por essa mão. Essa palavra começa a se tornar vida em você. Ele não me falta em nenhuma situação. Ele não me falta sabedoria, não me falta entendimento, não me falta discernimento. Ele tem me cuidado, Ele tem protegido, Ele tem guardado a minha casa, minha família, as minhas finanças. Eu sirvo a um Deus bom, que é o meu bom pastor. Amém. Você ia se sentir oprimido ou livre? Então por que você não larga as coisas? Por que você quer controlar tudo? Por que você cerra o punho e briga contra Deus? Por que o teu senso de justiça muitas vezes fala, Deus, é injusto o que eu estou passando? E você fecha o punho e vai contra Deus? Deus tentando te envolver em amor e você com o punho cerrado contra Ele. Consegue me entender? O meditar na palavra de Deus, queridos, e a ação do Espírito Santo, ela nos leva para esse lugar. A palavra de Deus, ela é a verdade. E você tem um pastor, você não está só. Na caminhada da vida, Deus tem te conduzido, tem cuidado da sua vida, tem te feito amar as pessoas ao seu redor. A gente só precisava fazer o que? Se desarmar. Se desarmar, fala assim, tá bom, não mereço, mas eu aceito. Isso é graça. Só que a gente sempre tenta fazer por merecer, a gente tem um senso de justiça, a gente acha que a nossa vida tinha que ser assim, tinha que ser assado. Você não briga com Deus, não? Sim ou não? Se renda. Assim nós encontramos, queridos, a verdadeira libertação.
A palavra de Deus é o nosso padrão de fé e prática. A Bíblia é o manual da vida, queridos. É nela que nós encontramos resposta. É nelas que nós encontramos vida. Somos um modelo social incompleto, mas ainda somos um modelo social. A Bíblia tem resposta para tudo. Quer ver um exemplo? Tem resposta para o modelo de empregado e patrão? Sim ou não? Sim, está lá, está escrito. Entre pai e filho? Sim ou não? Está lá, está escrito. Família, está lá. Somos ou não somos um modelo social? Incompleto por causa das nossas falhas, mas ainda somos. E se nós praticarmos isso, entendermos isso, nós vamos viver muito melhor, queridos. A palavra de Deus, ela garante a vida eterna. Olha o que João capítulo 8, versículo 51 nos fala. Em verdade, lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Queridos, essa é a nossa esperança. Esperança que se vê não é esperança. Por isso que essa é a nossa esperança. Nós temos uma esperança, eu e você não vamos morrer eternamente. Como nós cantamos aqui, queridos, um dia a trombeta vai soar. Aleluia. E nós seremos transformados à imagem de Cristo Jesus. Teremos um corpo como o corpo dele. A pior coisa que pode acontecer nas nossas vidas agora é a gente morrer, queridos. Sim ou não? Daí você fala, para morte. Os velhos falavam, né? Só não tem solução para a morte. Queridos, Jesus arrumou a solução para a morte. Aleluia. A morte vence a vida, a ressurreição vence a morte. Nós não vamos morrer eternamente. E vamos ter um corpinho mais bonito que esse que a gente tem. No meu entendimento, ele voa, atravessa a parede, faz umas coisas diferentes aí. Tipo Dragon Ball Z, assim. Essa palavra habita em nós. A Bíblia é a Bíblia do crente, queridos. Deus é o Deus da sua palavra. Não lemos como um livro, queridos, normal. A Bíblia não é um livro normal. Ela é espírito e vida. Quero encerrar, queridos, com Atos capítulo 1, do versículo 4 ao 8. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Isso aqui era depois que Jesus havia ressuscitado. Ele já estava com o seu corpo glorificado. Aqui nós entendemos que esse corpo também se alimenta, come. E olha que interessante. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa. Repete comigo assim: promessa. A promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentre poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Queridos, aqui eu acho que Jesus deve ter mordido os lábios assim. Cara, aqueles 11, andaram com ele 3 anos e meio achando que iam tomar o poder de Roma. Jesus ressuscitou, eles não entenderam nada. É agora que você vai tirar César do poder. Você ressuscitou, você vai dar uma vida boa para nós. Cara, Jesus deve ter ficado assim pensando, não entenderam nada. E ele continua. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos e a época que o meu Pai fixou por sua própria autoridade. Jesus falou assim, isso aí não tem nada a ver com vocês. Não fica discutindo isso. Às vezes a gente vai falar de escatologia, o Zé quer colocar, não, Jesus vai voltar em tal data, como que... Não importa. Vamos fazer outra coisa. E Jesus continua, versículo 8: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, perdemos muito tempo focando em entender os tempos, e deveríamos focar na promessa. Na promessa. Em Atos 2 vemos a promessa se cumprindo. A palavra de Jesus se torna vida. Do interior dos ventres de Pedro flui
rios de água viva. Em uma pregação, 3.000 pessoas se convertem. As verdades da palavra de Deus dentro deles, a unção do Espírito Santo que veio sobre esses homens. Atos 2, nasce a igreja com 3.000 conversões. Lembra quando a lei veio? Pentecostes comemorava a vinda da lei. A lei veio quando Moisés desce. Ele fica louco da vida, eles matam os homens. Quantos homens morreram naquela vez? 3.000 homens. Com a descida da lei. Com a descida do Espírito Santo, na mesma data de Pentecostes, 3.000 pessoas ganham vida. Aleluia. Vida. Quando nós entendemos isso, queridos, a palavra de Deus, ela se torna espírito e vida. Por isso que nós precisamos sim voltar à palavra. E quando eu falo voltar à palavra, é voltar à prática da palavra, da leitura e da prática da palavra, e a unção do Espírito Santo sobre nós. A comunhão, a oração, o tempo e o propósito de Deus se cumprindo sobre as nossas vidas. Você recebe essa palavra no seu coração?